aqui no início do trabalho, já ouviu falar de alguma coisa dentro aqui dessa mensagem, eu fico apercebido aquilo que Deus está falando através dos irmãos, da direção. No Evangelho de Mateus capítulo 13, dá um pulinho lá no versículo 47, nós vamos estar lendo aqui a 7ª parábola do livro de Mateus. E a 7ª, o número 7, segundo as Escrituras, nós temos o número 7 como o número da perfeição. Então essa foi a 7ª parábola. Jesus ele fala de algumas outras antes dessa, mas ele fecha o seu ensinamento com essa parábola chamada parábola da rede. Então ouça o que a Bíblia diz no Evangelho de Mateus capítulo 13, 47. Jesus ensina aos seus seguidores, os discípulos, através de parábolas. E 47 diz assim: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos bons, os ruins, porém, lançam fora. Amém, querido? Eu quero aqui ler mais uma vez o 48. Estando a rede cheia, os pescadores puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos bons, ou seja, há uma o quê? Separação. E os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Lança a alusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus, olha a pergunta que Jesus faz. Fala para você, meu irmão, escute isso. Jesus está perguntando a nós, amém? Entendestes todas estas coisas? E os discípulos disseram, sim, Senhor. Amém? Fala para você, irmão, você entendeu? Se você não entendeu, Jesus vai explicar. Pode sentar adorando o Senhor em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, nós oramos a Ti, nós te louvamos por esse momento de adoração. O Teu Espírito se move, Senhor. Senhor, a Tua palavra nos ensina, Senhor, como ter a Tua presença, Senhor, como atraí-la a nós. E a Tua palavra fala que no meio do louvor Deus ele habita. Esse lugar está cheio da Tua presença, Senhor. Tome a vida do pregador, Senhor, que pela Tua graça e misericórdia conceda a palavra de revelação, de conhecimento e de sabedoria, Senhor. Que junto com esta palavra os Teus sinais e maravilhas possam ser notórios em nosso meio. Cura, libertação, transformação, restauração, resposta de Deus, Senhor. Respostas de orações. Esse é o desejo do nosso coração. E por isso clamamos ao Senhor e Te adoramos, Pai. No nome santo e poderoso de Jesus. E todos quanto crê digam amém, amém e amém. Amém, amados? Amém. Bom, gente, aqui Jesus ele ensina uma parábola. E como sempre, quando falo sobre parábola, eu explico antes de começar o texto. Jesus ele utilizava de parábolas, ou seja, ilustrações, para trazer ao povo ensinamentos espirituais. Jesus ele utilizava de parábolas as coisas que aconteciam no âmbito natural, no dia a dia, no cotidiano, aquilo que as pessoas estavam acostumadas a vivenciar, pois Jesus ele está tratando aqui com discípulos e muitos deles eram pescadores, entendiam muito bem de pesca. E Jesus ele utiliza das coisas naturais para ensinar verdades espirituais. E por isso que Jesus utiliza o que? Parábolas. Porque na verdade o reino dos céus é uma coisa tremenda. Então Jesus ele tentava facilitar o nosso entendimento, utilizando aquilo que acontecia no dia a dia, no cotidiano, para explicar verdades espirituais. E Jesus nesse momento ele utiliza essa palavra, a 7ª parábola do livro de Mateus, ou seja, a última de todas que Jesus ele veio trazendo aos discípulos
ele fecha essa com chave de ouro, trazendo o ensinamento da parábola da rede. Essa parábola da rede, ela se assemelha com uma outra parábola, que é a do joio e do trigo. Do joio e do trigo também está aqui em Mateus capítulo 13. Jesus ele começa a discorrer, dizendo que um homem saiu ali a semear uma boa semente na sua terra, no seu terreno, mas quando ali todos estavam dormindo, os homens adormeceram, veio o inimigo e semeou uma má semente. E ali cresceu ambas sementes, o joio e o trigo. E para quem não conhece de agricultura nem cultivo, o joio é uma semente muito parecida ao que? A sua forma, a sua aparência, ela parece muito com o trigo. Porém o joio, ele é seco por dentro, ele é oco. Você pega ali na plantação, se você esmagar com os dedos, ele não tem nada por dentro. Ele é joio. Ele se assemelha muito com o trigo. O trigo já é diferente. Quando você aperta o trigo, ele tem o quê? Ele tem um grão. E o trigo é muito utilizado. O joio para nada presta. Ele é queimado. Mas o trigo, ele é lançado o quê? No celeiro, porque tem a sua o quê? Utilidade. Então, algumas expressões que Jesus utilizou na parábola do joio, ele utiliza também na parábola da rede. As palavras são parecidas. Jesus, ele trata da consumação dos séculos. Jesus, ele trata de separação. Então, aqui nessa parábola da rede, Jesus está falando aqui que o reino dos céus, ou seja, explicando como é que é o reino dos céus, ele se assemelha, né, com uma lança, com uma rede que é lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Então, ali, os seguidores de Jesus conheciam muito bem o que o Mar da Galileia. O Mar da Galileia é aquele ali, é uma foto de lá, de Israel. É aquele ali, para quem não conhece, você talvez nunca esteve lá. Aqui a igreja está favorecendo você de ter Israel, um pouquinho de parte de Israel, apresentando o Mar da Galileia para os irmãos. Então foi ali que aconteceu muitas situações, milagres de Deus. Ali esse mar é no próprio Israel. Na verdade é um grande lago, mas é chamado Mar da Galileia, o sertão grande. Então ali os pescadores, os discípulos, tinham ali muita experiência na pescaria. O Mar da Galileia era o melhor local de pesca daquela região, porque o Rio Jordão, que traz as águas do Mar da Galileia, aonde o Rio Jordão desemboca, que é ali o Mar da Galileia, o Rio Jordão, pela sua correnteza, traz muitas plantas que ficam na ribanceira do Rio Jordão. Então, devido a essas correntezas, as plantas é lançado no Mar da Galileia, na parte norte desse mar, e por isso que ele é uma grande quantidade de peixe, porque atrai os peixes por causa do alimento. E ali existe para mais de 25 espécies de qualidade de peixe no Mar da Galileia. Então é um mar que era alvo dos pescadores. O melhor lugar de pesca é o Mar da Galileia. Então Jesus ele utiliza, né, essas figuras para ensinar algo espiritual na vida dos seus seguidores, na vida dos seus discípulos. Jesus ele compara que o reino dos céus, ou seja, é comparado a uma grande rede que é lançada sobre o mar e depois é puxada pelos pescadores, aonde se apanha uma grande qualidade de peixes. E a rede que ela utilizava, o maior instrumento para a pesca, era o arrastão. Ou seja, as redes ali ela tinha aproximadamente 100 metros de comprimento, 2 metros de altura. Na sua borda, na sua parte alta, ficavam cortiças para flutuar a rede e no fundo ficariam chumbos, peso. Para quê? Para que a rede viesse a ser bem esticada e fazer uma grande varredura na profundeza do Mar da Galileia. E a Bíblia compara exatamente, usando esses elementos, acerca do reino dos céus. Quando você lê esse texto aqui que nós lemos, existem vários elementos que Jesus utiliza. Primeiro, é o mar. Depois ele fala o quê? Da rede, não é isso? Terceiro, ele fala dos peixes. E no quarto, ele fala dos pescadores. Então o mar, o que simboliza o mar nessa parábola? O mar nada mais é do que o próprio mundo. A Bíblia fala que o mundo está aí, né? O mundo jaz do maligno. Ou seja, neste mar, no meio dessa humanidade, o Evangelho está sendo anunciado nos 4 cantos da terra.
Existe hoje a Sociedade Bíblica Brasileira, que é a maior panificação de alimento espiritual, ou seja, que produz Bíblia 24 horas por dia. É uma gráfica, né, onde produz a Bíblia em vários dialetos, em vários tipos de interpretações, para atingir todos os povos e línguas e nações. Então existem várias Bíblias que estão feitas em várias línguas. Então o Evangelho está sendo anunciado nos 4 cantos da terra. A Bíblia diz, como essa parábola fala do dia final, o dia do juízo, ou seja, uma das profecias que Jesus disse em Mateus capítulo 24, onde Jesus é perguntado pelos discípulos, quando será o dia da volta dele, quando será o dia do fim, e Jesus ele começa a discorrer no capítulo 24 de Mateus, falando sobre os princípios de dores, que haverá sinais que irão acontecer, e hoje nós estamos vivendo, grande parte já se cumpriram dos sinais que estão escritos em Mateus 24. Uma profecia que Jesus profetizou, o que haveria de acontecer nos últimos dias, ou seja, no futuro, em nossa geração. Nós estamos vivenciando tantas coisas, nós estamos experimentando tudo aquilo que Jesus ele profetizou. Ou seja, você vê que a Bíblia fala, ele profetiza que haverá guerra e rumores de guerra. Quantas guerras estão acontecendo? Não somente em Israel e em outras partes do mundo, mas nós vivemos guerra civil em nosso próprio estado. Violência, pacificação, os PMs entrando em comunidade para pacificar. Quantas mortes, quantas pessoas inocentes. A Bíblia está se cumprindo dizendo que o amor nos últimos dias vai se esfriar. Quanta iniquidade, pai matando filho, filho matando pai, os inimigos às vezes são da própria casa, e a profecia está se cumprindo. Fome, quanto lugar na parte do mundo tem milhões de pessoas morrendo em miséria, não tem o que comer, na Etiópia, na África. Então tudo isso está se cumprindo, mas uma das profecias que Jesus ele anuncia que nós vamos participar como igreja, a profecia é essa: quando o Evangelho for anunciado por toda parte, aí chegará o fim. Então, um dos elementos que eu posso contribuir para a volta de Cristo é anunciando cada vez mais. Sendo que existe crente que não quer que Jesus volte pela condição como ele está. Pelo amor de Deus! Então, se precisa evangelizar no evangelho, porque eu estou todo errado, eu não quero que Jesus volte. Não! A Bíblia fala que os fiéis vão anunciar o Evangelho. Quando o Evangelho for pregado por toda a face da terra, aí sim será o fim, a volta de Cristo. Então, as profecias estão se cumprindo. Você vê pela mídia, pela televisão, e quem conhece um pouco de palavra, vê que está se cumprindo tudo aquilo que Jesus disse. A sua palavra é fiel, não cai por terra, não volta vazia. Por isso que a igreja tem que estar vigilante, se permanecer firme no Senhor. Então o mundo aqui nessa parábola da rede, esse mar, ele representa o mundo. A rede está sendo lançada. Não vai ter uma pessoa naquele grande dia que vai dizer: eu nunca ouvi falar de Jesus, eu nunca recebi um convite para aceitar a Cristo. Essa pessoa não vai existir. Todas as pessoas terão a sua oportunidade de aceitá-lo ou rejeitá-lo, de aceitar ou não a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então aqui o mar representa exatamente isso. E Jesus ele veio para todos. Como diz lá em João capítulo 1, abra a sua Bíblia em nome de Jesus. Olha que tremendo. Isso aqui é a própria palavra de Jesus. Olha que lindo isso aqui, olha que tremendo, irmãos. Como a palavra é perfeita. Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 9. Aqui diz: ali estava a luz verdadeira. Está falando de Jesus, ele é a própria luz do mundo. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo que foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ele veio para o povo, mas os seus não o receberam. Mas todo quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crêem no seu nome.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, do varão, mas de Deus. Então Jesus, ele falou, olha, Jesus ele veio aqui. A própria história, por mais que você não acredite, a Bíblia e a própria história do próprio homem confirma a existência de Cristo. Tanto é que qualquer colégio que se preze, quando você estuda história, você vai ler passagem escrita AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. A própria arqueologia comprova aquilo que aconteceu nos reinos. Muitas coisas estão sendo reveladas, e a Bíblia me diz que toda a língua vai confessar, ou seja, vai afirmar que Deus é o Senhor. A ciência vai se encurvar, um momento, um dia vai chegar isso, e muitos já estão até mesmo se encurvando, cientistas. Então o que acontece? Então, a própria palavra diz que ele veio para o seu, Jesus ele veio, e o que o povo fez com Cristo? Crucificam-o, crucificam-o. Jesus morreu naquela cruz tão bárbara, por amor à nossa vida, para salvar a nossa alma, nos dando a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como diz João 14,6. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então aqui aconteceu exatamente isso, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Porém, todo aquele que o receber, Deus permite ter o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Então o mar é o mundo, o Evangelho está sendo anunciado. Agora cada um tem o seu livre-arbítrio. O plano de redenção já foi criado pelo próprio Deus, já foi realizado. Se cumprindo o que está escrito em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. O mundo está um caos, a violência cada vez mais. Você liga a televisão, você escuta um rádio, você compra um jornal, você só vê corrupção, maldade, morte, pessoas se matando na sua própria casa, a instituição família está sendo cada vez mais banalizada, pessoas que você olha uma situação, meu Deus, isso aqui é um absurdo, amanhã você vê uma notícia pior do que aquela, tem situação que você vê, meu Deus, eu nunca mais vou ver uma coisa tão bárbara, e a coisa está tão ruim que você ainda fica mais barbarizado com a nova notícia que se chega. Uma corrupção, por quê? O mundo está em desarmonia com o Criador. O mundo perdeu a sua relação, a sua comunhão com Deus. O homem foi entregue às suas paixões. Pessoas bem-sucedidas, mas pela cobiça. Você vê aí deputados, pessoas de congresso, meu irmão, o salário daquele não precisava pessoas fazerem isso. Mas a cobiça do homem, a vaidade, querer cada vez mais, tiver que matar, mata, tiver que roubar, rouba, tiver que passar para trás, passa. O mundo vive numa desarmonia. Deus não criou o homem para isso. Deus criou o homem para ser imagem e semelhança. E a gente não precisa ser muito inteligente, que o homem não está sendo imagem e semelhança de Deus nunca. Mas Jesus ele veio para restaurar essa imagem, nos dando a oportunidade para nos relacionarmos com Deus. Através do sacrifício, nossos pecados são perdoados, aniquilados, para que possamos ter um novo nascimento e como nova criatura nós devemos andar. Aleluia! Não compactuando com o sistema do mundo, não compactuando com o pecado, porque são filhos de Deus. Temos princípios, temos temor a Deus, reverência a Deus. Gostamos e preferimos. A Bíblia fala, tudo é posso, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo disse isso porque existe coisas no mundo que não convém. Paulo diz, Pai, tudo posso, é lícito, mas nem tudo me edifica, não me deixarei levar por coisa alguma. Ou seja, existe coisas no mundo que não te edifica, mas o posicionamento, a escolha é nossa. Eu quero o melhor para a minha família, eu quero o melhor para o meu casamento, eu quero o melhor para os meus filhos, mas eu preciso viver os princípios de Deus, porque a sabedoria dele é infinitamente maior do que a minha. A Bíblia fala que os seus caminhos não são os nossos caminhos, os seus pensamentos são muito mais excelentes do que o nosso. Ele, como Criador, ele sabe o caminho certo, que os seus filhos devem andar para não se machucar, para não se ferir. Então Deus ele criou uma estrutura espiritual, idealizada por Ele mesmo, para que eu e você viéssemos a viver nela. A Bíblia fala que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso que ele fala em Romanos 12, versículo 2, que não devemos nos conformar com o sistema desse mundo, mas transformar pela renovação da palavra da nossa mente, ou seja, pelo entendimento do Evangelho, pelos princípios de Deus, para viver aquilo que é bom, agradável e perfeito. Deus ele sonhou isso para mim, Deus sonhou isso para você. É uma
uma decisão que nós tomamos, uma escolha que fazemos. E Deus, Ele tem o melhor para os seus filhos. Então, amados, você vê que a Bíblia, ela explica como é que está a condição do homem. O homem está perdido, e a única forma de ele se achar, se encontrar, ele tendo essa harmonia com o Criador Deus. A sua vida é restaurada, a sua vida é transformada. Deus, Ele opera o maior milagre, ainda que nós vivenciemos aqui curas como de câncer, como de diabetes, como de pressão, seja o que for. Meu irmão, o maior milagre que Deus pode fazer no homem é mudar o seu caráter, forjar um novo caráter, aonde há uma ética, aonde há uma moral cristã. Então esse é o maior milagre. Então essa rede da parábola, que Jesus está dizendo, olha, o reino dos céus, a consumação, o dia do juízo, vai ser igual a essa parábola que eu vou explicar para vocês. É comparado o pescador que lançou sobre a rede, e depois ele puxa essa rede, ou seja, a rede representa o dia do juízo. Toda pesca que se preze, você só vai ver o resultado quando você puxa a rede. Não é verdade? Você jogou a rede, mas tu fica na expectativa. Será que tem peixe bom? Será que a pesca foi boa? Será que o resultado foi positivo? Você só pode realmente alcançar se a pesca foi boa no dia que essa rede é puxada. E esse dia vai chegar. A Bíblia fala dos pescadores, quem é? Os pescadores são os profetas, pastores, evangelistas, servos de Deus, mulheres de Deus, que têm levado o Evangelho cumprindo aquilo que o Senhor determinou à igreja. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Esse ide é para todos aqueles que são salvos. Não é mérito de pastor, não é mérito de evangelista, não é mérito de discípulo de oração, é para todos aqueles que são salvos, lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Deus salva a nossa vida e espera que através de nós viemos a levar a salvação àqueles que perecem. Então Deus anunciou isso em Marcos, para que nós venhamos ide, pregar o Evangelho a toda criatura, como falamos aqui na escola bíblica. É ide, não é vide, é ide. Chamados para fora, o significado de igreja. Temos que fazer a diferença como sal e luz dessa terra. Então aqui os pescadores são quem? Os pescadores sou eu e você. E uma coisa interessante, amados, que nessa pesca, no momento da separação, no texto da parábola, quem faz a separação não é o pastor, não é o pescador, porque o pescador também, o discípulo, ele vai ser separado. Quem vai fazer a separação vai ser os anjos. Quem vai decidir se o peixe é bom, se o peixe é ruim, o tipo de peixe que após essa pescaria após ser realizada, quem vai fazer essa seleção vai ser uma pessoa infinitamente mais capacitada do que qualquer tipo de homem da face da terra, de qualquer pastor. Quem vai fazer a separação vai ser o justo juiz, o próprio Deus. É Ele que vai dizer: esse peixe é bom, esse peixe aqui é ruim. Aleluia! Então, na verdade, aquele que prega, seja um pastor, pregador, evangelista, você, meu irmão, e tudo, não fique preocupado com o tipo da qualidade do peixe. Existe um ditado que diz: tudo que cai na rede é peixe. Nós temos que lançar a rede. O tipo, a qualidade, se o peixe é bom ou ruim, se é pequeno ou grande, isso não importa. Os pescadores tinham que fazer a sua parte. Eles tinham que ir para o mar, lançar a rede, ir para o mundo, lançar a palavra, lançar o testemunho, ser uma carta lida, pregar o Evangelho. Mas não temos que selecionar ou apontar quem é bom, quem é ruim. Quem faz a escolha é Deus. Aleluia! Mas existem os peixes bons, existem os peixes ruins. E a pergunta é: quem é o peixe bom? Quem é o peixe ruim? A Bíblia explica tudo. Tanto em Levítico, que é o livro da lei, e Deuteronômio, que é o livro da repetição da lei, explica quem é o peixe bom e quem é o peixe ruim. Peixe aqui simboliza o quê? Almas. Amém? Vidas. Aleluia! Faz lembrar você, por acaso, do seu batismo, quando você mergulhou e saiu que nem um peixinho? Levítico, abra
família, em nome de Jesus. Eu falei isso aqui muito tempo numa mensagem atrás. Tem muito tempo. Glória a Deus. Ou estou entendendo? Diga glória a Deus. Depois no final vou perguntar: compreendes tu isso? Como disse Jesus, né? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, é Levítico, eu acho que é o 11. 11 ou 18, deixa eu ver aqui. Dá um choque, vocês trouxeram? Mateus, me dá o microfone, por favor. É Levítico 9. Tá aqui. Pessoal, glória a Deus. É Levítico 9, vamos ter aqui 9. Esse aí, 9. Aqui. Levítico 9, você vai ver quem é o peixe bom e o que é o peixe ruim. Glória a Deus. Todos acharam? Perdão, não é 9 não, meu irmão. Levítico 11. 11, versículo 9. Vamos lá. É isso mesmo. Vamos lá. A idade está chegando, né? Levítico 11, versículo 9 diz assim: isto comereis. Aqui Jesus ele ensina o povo judeu, o seu povo, a ter discernimento até mesmo no seu próprio alimento. Jesus ele deseja que o seu povo tenha uma qualidade de vida melhor, saudável. Então Jesus, o próprio Deus, aqui ele fala Jesus é Deus, o próprio Deus, ele dá uma orientação aos discípulos, aos seus servos, aos seus seguidores, ao seu povo, dos animais que eram puros e dos animais que eram impuros. Você vê que a carne de porco, os judeus eles não comem carne de porco. Por mais que às vezes é gostoso, né? A gente come, mas a carne de porco é uma carne que tem muita contaminação. O próprio Deus, ele sabe disso e orienta o seu povo para que venha ter uma qualidade de vida melhor. E Jesus ele ensinando sobre aquilo que se deve comer, aquilo que não se deve comer. Aqui em Levítico capítulo 11, né, Jesus, eu falo o próprio Deus, ele é o próprio Deus. Levítico 11, versículo 9 diz assim: isto comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escama nas águas, nos mares, nos rios, aquilo comereis. Jesus está falando que todo peixe que tem barbatana e tem escama, isso a pessoa pode comer. Porém, aqui ó, mas tudo que não tem barbatana e nem escama, nos mares e nos rios, todo réptil das águas, toda alma vivente que é nas águas, estes serão para vós abominação. É o ensinamento que Deus está dando ao povo. E é engraçado, é tremendo, porque Deus ele é perfeito. A ciência descobriu uma coisa. A ciência ela descobriu que os peixes que têm escamas, eles têm mais dificuldade de se contaminar com a poluição. E por isso que é melhor para o nosso quê? Alimento. O peixe que tem escama é como se fosse uma armadura do peixe. E aquela carne do peixe ela fica protegida. É mais difícil ele se contaminar. Ainda que tem muita contaminação, às vezes o escama ele morre, né? Mas o escama ele é mais resistente às contaminações. Enquanto aquele que não tem escama, ele é mais suscetível o quê? A ser contaminado. Então aqui a Bíblia está me explicando o que Jesus ele fala de peixe bom e o peixe ruim. A Bíblia está me respondendo. Quem é o peixe bom? O peixe bom é que tem escama. Olha para o teu irmão ver se ele está escamado aí. O peixe ruim é o peixe que não tem o quê? Escama. Não é seminário, mas os alunos aqui eu pergunto: o peixe bom é aquele que tem? Vou perguntar de novo, não sou professor Raimundo, mas o peixe bom é o peixe que tem? O peixe ruim é o peixe que não tem? Isso aí. Qual é a nossa escama trazendo isso para o espiritual? Está em Efésios capítulo 6, versículo 10. A Bíblia fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Não é isso? Abre lá em Efésios 6, 10, vamos para lá agora. A Bíblia, ela mesmo se explica. Isso é bom demais, né? Deus é maravilhoso. Efésios
capítulo 6, versículo 10, diz assim: no demais, irmãos, Paulo ensinando a igreja de Éfeso para que não viesse a se contaminar. Aquela cidade vivia na idolatria, vivia muitos em orgia, oferecendo adoração aos outros deuses. Então aqui o que acontece? Paulo, para que a igreja vinha a se permanecer sem mácula, incontaminável, irrepreensível, Paulo dá uma direção: queridos, no demais, irmãos meus, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Quem é o príncipe deste mundo? O mundo jaz do maligno. A Bíblia fala que o diabo é o príncipe deste mundo. Por homem viver na ignorância, acaba dando legalidade, e o diabo ele promove o quê? João capítulo 10, versículo 10, promove morte e destruição. Ele veio para matar, roubar e destruir. Enquanto Jesus ele veio e disse na sua palavra: eu vim para te dar uma vida com abundância. Então aqui o próprio Paulo fala à igreja, dizendo: olha, vocês são peixe bom. Para você se manter sendo peixe bom de qualidade, vocês precisam se revestir da armadura. Ele começa a comparar a figura de um soldado romano, trazendo para o espiritual. Um soldado romano sem armadura é um soldado morto. Imagine você ir para uma guerra sem uma espada, sem um capacete que protege, sem a couraça, sem um cinto. Imagine você sem os elementos da armadura. Soldado desarmado é um soldado morto. E Paulo ele compara: olha, vocês como servos de Deus têm que se revestir dessa armadura, mas ele está falando de algo espiritual. Paulo também gostava de utilizar parábolas, ilustrações, para ensinar a igreja. Aprendeu com Jesus. E ele fala: olha, se você, quem é aqui a armadura? A oração, é o jejum, a nossa adoração, é o entendimento da palavra, tem discernimento em nossa escolha, em nossos posicionamentos. E você começa a estar revestido da armadura. Quando você se reveste da armadura, você é um peixe com escama. Você está protegido da corrupção. O diabo se levanta, o pecado é oferecido, o banquete está preparado, mas você, por estar firme, fortalecendo do Senhor, na força do seu poder, você não se permite que o inimigo venha se andar com você. Você diz não ao pecado e diz sim à santidade de Deus. E isso é uma qualidade de um peixe bom. Aleluia! Quantos estão compreendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, essa que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então nós somos os peixes, né? A Bíblia fala que essa rede está sendo lançada lá fora no mundo, pessoas evangelizando, dentro da própria igreja. Aí a grande pergunta é: mas todos na igreja são peixe bom? A Bíblia me diz que não. Porque tem pessoas que não se revestem da armadura de Deus. Ela continua, mesmo ainda que aceitou Cristo, ela dá lugar ao pecado e vive no pecado, não há arrependimento, não há mudança, e ela acaba se tornando um peixe ruim. Aleluia! Ela acaba se contaminando com as coisas do mundo, acaba dando lugar à carnalidade, e a Bíblia fala que a rede está sendo lançada. Um dia essa rede será puxada. Essa rede para muitos vai ser salvação, vida eterna, mas para outros vai ser condenação e morte. Isso é tremendo. No livro de Eclesiastes, abra sua Bíblia em nome de Jesus. Glória a Deus. Capítulo 9. A Bíblia não tem o termo, né? Jesus explica do joio e do trigo, uma cena na terra, e Jesus explica sobre a parábola da rede, que é no mar. A cena é no mar, mas o ensinamento o quê? É parecido. Todos estão falando ali de juízo. Amém, queridos? Então em Eclesiastes capítulo 9, no versículo, acho que é o 12, deixa eu ver aqui, é isso aí, 12. Que também o homem não conhece o seu tempo. Você não sabe o teu tempo.
Se a mulher para estar viva é pela graça de Deus, né? Quem é que sabe o tempo dos seus dias? Se você visitar um cemitério, como já aqui muitos já foram, infelizmente até para levar um ente querido, é tudo por solidariedade, nos epitáfios, nas escritas, estão pessoas de todo tipo, de classe social, de independente de cor, de raça, de idade. Então o homem não sabe o seu tempo, quem sabe é Deus. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam, como a rede maligna e com os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. A rede para muito vai ser bênção, mas para outro vai ser maligna, porque a palavra é para todos. A Bíblia fala que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Todos nós vamos ser julgados. Aleluia! É pela graça que nós somos salvos, sim, sem dúvida. Não é mérito. Mas se estou na graça, eu devo desenvolver essa graça na minha vida, né? Desenvolver no sentido que a minha salvação. Se eu sou nova criatura, eu não posso viver mais como velho. Se alguém está em Cristo, como diz Paulo, nova criatura é. As coisas passadas ficam para trás e tudo se fez novo. Então nós temos que viver como peixe que bons. Os pescadores saem a pescar, o evangelho está sendo anunciado, o mar representa o mundo, a rede vai ser, quando ela for puxada, é o próprio dia do juízo, aonde pega grande quantidade, qualidade e tipo de peixe. Porém, nem todos eles são aproveitados. Os ruins são lançados fora. Os bons, eles são o quê? Guardados. E é isso que vai acontecer. Nós estamos vendo no tempo da graça, aonde Deus concede a nós o perdão, quando há o arrependimento. Deus nos dá a oportunidade em vida, não é após a morte. Então muitas pessoas às vezes precisam colocar a sua vida no altar. Tem pessoas que estão ali, conhecendo o Evangelho, estão se desviando, em vez de revestir da armadura de Deus, estão se despindo da armadura. Não tem mais comunhão com Deus, não tem mais comunhão com o Espírito Santo, não são pessoas mais dedicadas no estudo da palavra, não oram mais, vivem uma vida superficial, dando lugar ao diabo, porque o diabo trabalha na carnalidade. Ou seja, deixar os princípios, perdendo o temor a Deus. Os pescadores, eles somente lançam a rede, e a função dele qual é? Ajudar até o peixe ruim se transformar em peixe bom. Porque Deus, ele deu ao discípulo, dizendo aos apóstolos, que deu ali poder para curar os enfermos. No Salmo 107, verso 20, a palavra me diz, abre a sua Bíblia em nome de Jesus. Salmo 107, verso 20. Os discípulos foram levantados somente para isso. Quando há lugar, o Espírito opera, mas quando há um coração duro, um coração que não é ensinável. Salmo 107, não tem o que ser feito. 107, verso 20. Enviou a sua palavra e os sarou e o livrou da sua destruição. O Evangelho está sendo pregado. Homens de Deus estão pregando. A palavra está sendo enviada para trazer cura, libertação, arrependimento, mudança de vida, transformação. Quando a palavra ela vai e nós recebemos um coração ensinável e humildade, somos curados e Deus nos livra da destruição. Aleluia, queridos. Então, santificação, como nós aprendemos aqui, é processo. Existe a santificação inicial, eu estava falando mais sobre o seminário sobre isso, e também processual. Ela começa, ela tem um início. Por mais que ela é processo, ela se começa na vida do crente. Agora nós temos que desenvolver esse processo com temor a Deus, com uma vida dedicada. Jesus, ele fala de várias parábolas e ele fecha com essa. Os discípulos não são eles que vão escolher o peixe. Os discípulos têm que lançar a rede.
tipo. Que vai fazer a separação, caiu na rede o quê? É peixe. Mas quem vai fazer a separação é o próprio Deus no dia do juízo. Pessoas que têm a sua escama, pessoas que têm armadura, pessoas que não se contaminaram. É o que diz lá em Apocalipse capítulo 22. Olha que tremendo, amados, em nome de Jesus. Abre aqui primeiro no capítulo 3, depois a gente vai passar para o 22. Só para mim passar aqui. Uma igreja que ela se enfermou por não vigiar. Em Apocalipse capítulo 3 fala. Apocalipse capítulo 3. Diz aqui sobre a igreja de Sardes. Deus, ele fala pelo apóstolo João a levar uma carta para o anjo daquela igreja, era um pastor da igreja. O próprio Deus falando aonde estava o erro da igreja, a deficiência. Foi revelado a João, e João ele tinha que, boa ovelha, levar a mensagem àquela igreja que estava enferma. E olha aqui que Deus ele fala para João escrever uma carta e anunciar a igreja pela pessoa do Espírito Santo. Em Apocalipse capítulo 3, falou sobre a igreja de Sardes, no versículo aqui 1, vamos aqui no 1. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz a quem tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Eu sei, Deus falando da igreja, eu sei as tuas obras. Igreja que eu falo sou eu e você, não é denominação não, irmão. Eu sei as tuas obras. Quem tens nome de que vives e estás morto. Tem igreja que ele tem nome que vive, ele fala que é de Deus, ele fala que é cristão, ele tem nome até que vive. Daqueles que vivem. Ó, eu sou evangélico, eu tenho igreja, eu tenho uma carteirinha, de vez em quando eu vou no culto. Olha o que está falando aqui. Eu sei as tuas obras e que tens o nome de até que vives, mas está morto. Tem pessoas dentro da igreja, irmão, que tem nome até de crente, mas está morto. Só volta a selar a tampa do caixão. Já não há mais prazer de estar em comunhão, já não há aquela dedicação de ter compromisso com Deus, já não há mais alegria da salvação. Tudo parece um fardo. Há um sinal, a sua vida espiritual está indo de mal a pior, que você precisa tomar uma posição. As pessoas estão perdendo o temor a Deus. Eu ouvi rapidamente uma pequena mensagem do pastor Josué Gonçalves, ele ministra muito sobre família, dele falando até: irmã, nós somos servos de Deus. Irmã, que negócio é esse de você botar a sua foto de biquíni no Facebook, postar para todo mundo, para os irmãos da igreja curtir? Você não tem juízo não, irmão? Tem pessoas que parecem que não têm juízo, irmão. Ela esquece que ela tem que fazer diferença, ela esquece que é servo de Deus. Meu irmão, é uma intimidade sua. Tem pessoas que tiram foto ali da mulher na cama, é no quarto, daqui a pouco está chegando no hotel e publica isso. E o homem que é banana, não foi o falei, José Gonçalves falou isso, o cara ainda curte também. É para os irmãos curtir da igreja. Os irmãos gostam da igreja, o mundo curte. Pessoas que às vezes não vão sem postura, sem temor, não tem vigilância, meu irmão. Santificação não é só do Espírito, não. Até uma aqui adorando a Deus, o Espírito, glória a Deus, aleluia, aleluia, receber a palavra, saiu dali e a alma é para santificar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Santificai-vos o vosso espírito, alma e corpo, para que venha se apresentar irrepreensível até o dia do Senhor. Santidade é do espírito, não estou falando para você dar ataviado não, meu irmão. Mas tem intimidade que é sua, não precisa você ficar botando para todo mundo ver. Tem coisa que é pessoal, irmão. As pessoas estão perdendo os seus limites. A Bíblia fala que o sábio, a característica do sábio é prudência. A pessoa prudente tem limite. Precisamos de limite na nossa vida, irmão. Tem muito cristão dando sem limite na sua vida. Limite no seu casamento. Limite com as amizades que você anda. Limite aquilo que você está vendo.
O peixe bom, ele tem limites na sua vida. Isso aqui não serve, isso aqui não edifica. O mundo é cheio de coisas que não edifica, mas eu prefiro buscar aquilo que me edifica, aquilo que glorifica o nome de Deus. Estou proibindo aqui, falando para você na praia, não, todo mundo vamos. Mas para que você ficar procurando intimidade? Tem irmã que bota um decotão e tira assim do alto assim, para ver bem melhor. Faz assim. Tira a foto, tira a foto. Pá! É foto no Face. Aí todo mundo, ó, bonita, bonitona. Isso acontece, irmão? Vida sem temor. Tem um marido que é banana, apoia, minhas coisas, é troféu para aparecer. Meu irmão, precisa se converter. Aqui é tranquilão, não uso gravado, não tenho essas coisas comigo não. Mas espera aí, tem limite para tudo. Amém, querido? Não sou a religiosidade aqui, não gosto nada disso. Até bato nesse negócio de religiosidade. Tem nada como fariseu aqui. Amém, querido? O nosso testemunho tem que ser verdadeiro, isso que importa. Agora é o seguinte, o nosso corpo, a Bíblia fala que não pertence a nós, pertence a Deus. Somos templo do Espírito Santo e a Bíblia fala que Deus tem ciúme de nós. O nosso corpo não tem que dar da minha maneira não, é do jeito de Deus. A maneira que eu estou vendo glorifica o nome de Deus, quando você pega o teu corpo, destrói ele em bebida, em prostituição, se deita com um dentro com o outro, você está destruindo algo que Deus criou, que é chamado templo. O que eu faço com o meu corpo diz respeito a Deus. Aleluia! Então santificação, isso aqui, essa igreja, ela tinha nome que estava vivendo, mas estava morta. Você tem nome até de igreja, né? Que é crente, né? Eu estou falando alguma besteira aqui ou você já conhece alguém desse tipo? Você está no culto, mas está morto. Está morto. Coabita no pecado, coabita no erro, carnal, tem mais temor a Deus. A palavra entra para um ouvido e sai do outro. Não, mas fui lá, mas me viram, pelo menos bati meu ponto. Eu sou crente, vou para o céu. Você está enganado, hein? Pela graça, meu irmão. Mas não abuse da graça de Deus. Deus não tem o culpado por inocente. Deus é amor, mas também é fogo o quê? Consumidor, é justiça. Aleluia! Se ele me pede para glorificar o nome dele no meu espiritual e corpo, eu não estou glorificando, eu estou no lugar errado. Então, meu querido, entenda bem isso. Aqui, olha só a palavra em Apocalipse 3, versículo 2. Ser vigilante. Fala para o teu irmão, vigia, meu irmão. Confia no restante que estava para morrer. Olha só. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Meu irmão, lembra que você recebe dentro do santuário da palavra. Cada ensinamento guarda, não é para você esquecer. Se não vigiares, verei sobre ti como um ladrão. Jesus se compara com um ladrão. Não é que ele é roubador, nem furtador. Jesus, ele não bate a carteira de ninguém. Ele fala como ladrão, porque o ladrão, ele não anuncia quando vai roubar. Seria bom, né? Tu está na tua casa lá, bacana, tudo bonito, tudo lugar. Aí o ladrão chega ali para você, olha, se prepara, que é minha 8 horas da noite para dar uma batida aí rapidinho. O ladrão não faz isso. Jesus, ele usa esse símbolo exatamente para isso, dizer que ele virá como ladrão. O ladrão não tem hora certa, tem que estar ligado. Quando ninguém espera, ele vem. Quando ninguém espera, essa rede vai ser puxada. Aleluia. Aí aqui diz, ó, mas também tem Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ele fala que a igreja estava se contaminando, porém parte dela, alguns membros não se contaminaram, se permaneceram o quê? Fiel. E o que a Bíblia diz? O que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, fala, você tem ouvido? Então ouça o que o Espírito está falando conosco através da mensagem. Aleluia!
Então a decisão, meu irmão, a Bíblia está repleta de parábolas de separação, que mais se assemelha ao joio e trigo. Mas você vê o negligente, o bom servo negligente, a separação dos talentos. Você vê o crente fiel e infiel. Você vê o joio e o trigo. Você vê o bode das cabras, das ovelhas. Você vê os peixes bons, os peixes ruins. Você vê todo o tempo. Então vai haver uma separação. Não existe peixe meio termo. Ou é mal ou é bom. Aí eu sou mais ou menos. Eu sou meio uma sardinha, mas eu estou tentando se tornar uma baleia. Meu irmão, tem peixe bom e tem peixe ruim. Não tem meio termo. A rede está sendo lançada. Deus permite até os peixes maus se tornarem peixes bons. Mas o tempo é esse. O tempo é já. É para hoje. Porque lá em Apocalipse capítulo 21, 22 que eu falei, né? 22, abre a sua Bíblia. No versículo 11. Estamos fechando. Apocalipse 22, versículo 11 diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. A Bíblia fala: quem vive na injustiça quer ver na justiça? O desejo de Deus é que você venha para a justiça. Ele fala que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu andava errado, minha maneira, você, todo mundo está aqui. Um dia nós fomos alcançados, inclinamos nosso ouvido, recebemos aquilo que o Espírito falou. Realmente, a nossa vida, o mundo está caótico. Eu não quero isso para a minha vida, não. Eu quero Deus na minha vida. É uma decisão. Tem pessoas vivendo na sua casa, casando no inferno. Destruição, morte, maldade, injustiça. A Bíblia fala o seguinte: aqueles que querem viver na justiça, se é isso que você quer, continua vivendo na justiça. Segundo, quem está sujo, que se suje cada vez mais. Se ainda, e quem é justo, agora se ainda, quem é justo, faça justiça. E quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, continua nesse processo. Para quê? Eis que venho sem demora. Jesus falando aqui: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa, Deus fala, eu sou o princípio, criador de tudo, e sou o ômega, o fim de todas as coisas. O princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado, feliz será, bem-sucedido, que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Que é isso? Você que aceitou o sacrifício de Cristo sobre a sua vida. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu entendi o plano de salvação. Ele veio morrer naquela cruz em meu lugar. Eu era um pecador. Jesus me deu a oportunidade, pela graça, pela fé, de ser salvo. Eu recebo esse sangue. Busco a minha santificação agora. Continuo nessa jornada da fé, dizendo: bem-aventurado aqueles que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Não adianta querer pular o muro. Só vai entrar pela porta aquele que é salvo. Aqueles que vão ter direito à árvore da vida. Está aqui escrito. É Bíblia. Então é um posicionamento nosso. É uma decisão nossa. Então Jesus, ele fala na parábola, e como disse, né, todas as vezes dentro de uma denominação são peixes bons. Será que todos realmente são convertidos? Será que as pessoas têm temor a Deus? Ou vivem o pé na igreja e o pé no mundo, chamado crente Raimundo? Nada contra os Raimundo aqui de Plotão, hein? Não é, meu pessoal? A Bíblia me diz em Romanos capítulo 9, versículo 6, que nem... Abre lá. Só para a gente fechar. 9, 6. Olha aqui que Paulo fala: não que a palavra de Deus haja faltado. Porque às vezes como pastor fica assim: meu Deus do céu, será que essa palavra não entra? Te pega de manhã, pega de noite, pega de escola bíblica, pega e Deus está falando a semana toda, e você vê o crente às vezes caminhando com um abismo, precipício. Falei: meu Deus do céu, será que não entra? Paulo está falando: olha, não que a palavra
Porque nem todos que são de Israel são israelitas. Nem todo mundo que está na igreja é um verdadeiro cristão. Nem todo mundo que está no Rio de Janeiro é carioca. Nem todo mundo que está em São Paulo é paulista, porque tem japonês ou chinês lá, né, tá gibi. E da mesma forma acontece na igreja. Então, amados, pastor, eu estou que meu que barro, que tijolo, estou meio sem escama. Fortalecei-vos no Senhor e na força do poder. Tem tempo. Você está no meio dessa rede. Mas Deus vai separar o bom do ruim. E isso vai acontecer. Queridos, a gente tenta pregar aqui nessa igreja tudo. Eu prego fé, prego jejum, oração, a gente tenta pregar tudo. E principalmente juízo de Deus. Pregar salvação. Pregar temor a Deus. Porque não adianta você conquistar tudo nessa terra se você perder o principal, que é o temor ao Senhor. A reverência a Deus. Com Deus não se brinca nem se escarnece. A Bíblia me diz que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se você plantar a boa semente da palavra, vai gerar vida na sua vida. Mas se você plantar semente de morte, vai gerar destruição. Então a opção é minha. Eu estou na rede, estou na caminhada, essa rede está passando. É mais de 100 metros que ela tem no Mar da Galileia dos Pescadores, é um barquinho de lá, outro de lá, faz aquela meia lua e vem passando devagarzinho. Vai passando devagarzinho. Tem uns que já estão na rede, tem outros que estão entrando. Mas vai chegar naquele grande dia que o próprio Deus ele vai puxar. Acabou. Os discípulos, pastores, profetas, não é ele que faz a seleção, porque eles também estão na rede. Eles também vão ser selecionados. Ah, o cara é pastor. Ah, o cara é um apóstolo. Se ele está andando sem escama, meu irmão, não é peixe bom. Preguei no teu nome, Senhor. Expulsei demônios. Curei enfermo. Aparta de mim que eu não te conheço, assim diz o Senhor. Palavra. Mas a pessoa não foi usada, no nome de Jesus tem poder. É o nome, não é você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes. Está falando de veste espiritual. Não é essa roupa que você está usando aí da Taco, da Philippe Martin. Eu Saint Laurent. Não. Existe uma veste espiritual. Aleluia. Tem pessoas que botam uma roupa bonita, mas a sua alma está enferma. Bem-aventurado, feliz é daqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses terão direito à árvore da vida eterna, e entrarão na cidade pelas portas. Não adianta aquele dia, Jesus, vou pular o muro. Não pula não, meu irmão. Só entra quem lhe permite. Então tem muitas coisas para a gente alcançar nessa terra, muitas bênçãos, promessas, glória a Deus. Mas uma coisa a gente não pode perder, meu irmão, é reverenciar e honrar o Senhor, o temor a Deus. E como pastor, a gente tem que ensinar as ovelhas isso. Porque isso é um dever do pastor. Transformar peixe ruim em peixe bom. A palavra foi enviada, foram sarados e foram livres da destruição, como diz o Salmo 107, verso 20. Então, por isso que a gente tem que enviar a palavra aqui para a cura, libertação, renovação. E o peixe que é bom é a boa pegada.